Queridos, nós estamos conversando nesses últimos dias sobre propósito, e Deus tem um propósito para as nossas vidas, e como nós aprendemos até com o pastor Fernando, existem propósitos específicos para a vida de cada um de nós, e existem os propósitos que nós podemos chamar de comuns ou coletivo a todos os crentes. Então existem chamados específicos, em uma especificidade para cada uma de nós, e existem os chamados que são comuns a cada um dos crentes. Que quando nós olhamos, por exemplo, de Paulo, nós vemos um chamado específico também na vida dele. Olha o que Atos, capítulo 9, do versículo 15 ao 18 nos fala. Atos, capítulo 9, do versículo 15 ao 18. Olha que interessante, queridos. Um chamado específico sobre a vida de uma pessoa. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, caindo dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Quando nós olhamos, queridos, para a vida de Saulo, nós vemos esse chamado específico. Então Deus tem chamados específicos para a vida das pessoas. Ele olhou para Saulo e colocou ele como um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante de gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Queridos, se o texto parasse aqui, a proposta seria muito boa. Mas o texto continua, queridos. Olha o verso 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando nós falamos de espalhar o evangelho aos gentios, aos reis, mas existe uma continuidade no texto. E aqui, nós conversamos há uns dias atrás, o sofrimento faz parte do propósito. Consegue me entender, sim ou não? Ele faz parte, queridos, faz parte do propósito. E além dos propósitos específicos, queridos, nós temos propósitos gerais, comuns a cada um dos crentes. E é sobre isso, queridos, que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Um dos traços do propósito de Deus para a minha e para a sua vida, que é o de fazer discípulos. Responde assim, repete assim comigo: discípulos. Existe um chamado comum para cada um de nós, queridos, em fazer discípulos. Essa parte essencial do propósito de Deus, queridos, se encaixa nos 3 chamados de Jesus para nós. Venha a mim, venham após mim e vão. Semana passada nós conversamos um pouquinho, queridos, sobre o segundo desses chamados, mas existem 3 chamados de Jesus sobre as nossas vidas. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Existe esse chamado de Jesus, só que ele não para aí, ele continua: venham após mim, que são as características de um discípulo. E depois de entendermos as características de um discípulo, queridos, nós somos enviados a fazer outros discípulos. Quando entendemos, queridos, que somos discípulos de Cristo, quando morremos para nós mesmos, quando nos entregamos pela causa, quando carregamos a nossa cruz dia a dia, queridos, o próximo passo é o vão e façam discípulos. Olha o que Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20 nos fala. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. A palavra de Deus fala assim: então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus, se aproximando deles, disse: toda a autoridade
nos céus e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, provavelmente logo após a ressurreição, Jesus se reúne com seus 11 discípulos, e ele os comissiona para cumprir o que nós chamamos de a grande comissão. Ele envia esses discípulos a cumprirem a grande comissão, que é o envio para fazer novos discípulos. Mas para que isso aconteça, queridos, para que a gente consiga fazer novos discípulos, nós precisamos, queridos, prestar atenção no verso 18. Olha o que Mateus 28, 18 nos fala, preste muita atenção. Jesus, se aproximando deles, disse: toda a autoridade nos céus e na terra foi-me dada. Queridos, toda a autoridade nos céus e na terra foram entregues a Cristo Jesus. Toda a autoridade está sobre ele. Queridos, essa afirmação de Jesus deveria nos levar a um lugar de descanso. Preste muita atenção aqui. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa afirmação dele deveria nos levar a um lugar de descanso, deveria batizar a nossa alma em descanso. Essa afirmação, queridos, deveria batizar as nossas emoções em um batismo de descanso. Jesus é detentor de toda a autoridade. Jesus é detentor de toda a autoridade. Queridos, não existe 1 centímetro quadrado de toda a criação em que Jesus não diga é meu. Tudo é dele, queridos. Toda a autoridade. Não existe um campo que não seja dele, não existe algo na criação que não seja dele, não existe nada ao nosso redor que não seja dele. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, a história está sendo escrita através dele. Não somos um monte de acasos largado na história. Existe um detentor da autoridade, que é Cristo Jesus. Olha o que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11 nos fala. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou, queridos, e lhe deu um nome acima de todo nome. Para quê? Para o nome de Jesus, todos os joelhos se dobre. Onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Jesus é o Senhor. Fala um amém aí, crente. Amém. Jesus é o Senhor. Olha o que a palavra Senhor significa, queridos. A palavra Senhor, queridos, é Curios, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão. Mestre, Senhor. Queridos, você pertence a esse Senhor. Quando nós vemos um pouquinho mais, é o que possui a disposição de algo, proprietário, alguém que tem controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe, imperador romano. Queridos, no contexto histórico, César era Curios. César era o Senhor. Era o imperador do Império Romano, então César era o Senhor. E Paulo estava falando que César era o representante do Estado, que era representante do Estado, ele não era o Senhor. Preste muita atenção aqui. O que Paulo estava falando no contexto? Ele estava falando no coração dos crentes. César, que era representante do Estado, não era o Senhor. César não é o Senhor, mas Jesus é o Senhor. Por isso, queridos, nós podemos descansar. A autoridade está em suas mãos. Ele é quem governa a história. César não é o Senhor. César, queridos, precisa ser destronado do nosso coração. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao 6 nos fala. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Quem deu a si mesmo em resgate para todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O que Paulo estava falando aqui, queridos? César era considerado o mediador entre os homens e Deus. César era considerado o filho de Deus. E de alguma forma Paulo estava destronando César, que era o representante do Estado, do coração do povo. E dizendo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A autoridade está sobre Jesus. César, para os romanos, era essa divindade, onde os súditos do império deveriam reverenciá-lo e depositar a sua confiança nele. Mas eu e você cremos em Jesus, posso ouvir um amém? O Filho do Deus vivo, e nele depositamos a nossa esperança. Por isso que César precisa ser destronado do nosso coração. Por isso que precisamos declarar que Jesus é o Senhor, porque senão nós vamos continuar colocando paliativos e a nossa esperança sendo depositada em lugares errados. Consegue me entender, sim ou não? Não podemos mais cair nesses paliativos. Podemos ser e somos chamados para influenciar a sociedade, as 7 áreas de influência, os 7 montes, mas deixa eu te falar uma coisa, não é de lá que vai vir resposta para nós. Então não adianta nós depositarmos a nossa esperança nisso, porque Jesus é o Senhor. Senão nós vamos continuar, estamos vivendo desse jeito, por causa da política, por causa disso, por causa daquilo. Queridos, Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor. Nós destronamos esses paliativos, nós destronamos César, o Estado não é Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus, queridos, é o nosso Senhor, a nossa esperança, a nossa resposta. Quando falamos de áreas de influência, precisamos de pessoas influenciando em todas as áreas, mas não é de lá que vem a resposta vem da igreja. Falam amém? A igreja é a esperança do mundo, queridos. Acho que você não está acreditando nisso.
A igreja é a esperança do mundo. Nós temos a resposta de paz, de salvação, de cura, de restauração, de vida eterna. Por isso que Jesus é o Senhor, queridos. Eu e você fomos empoderados para trazer palavras de vida eterna, queridos. Eu e você estamos endireitando a terra. Endireitando, queridos. Discípulo por discípulo, pessoa por pessoa. Olha o que Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7 nos fala. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso vai acontecer. E não só vai acontecer, como está acontecendo todos os dias. O governo está sobre os seus ombros. Na cruz, Jesus carregou a restauração desse governo. Na cruz, Jesus conquistou novamente a autoridade, queridos. Ele estenderá esse governo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e haverá paz sem fim. Estamos avançando, sendo sal e luz. Eu e você não estamos perdendo, queridos. E isso precisa afetar o nosso dia a dia. Existe um rei sentado no trono, e o governo e a autoridade está em suas mãos. Em suas mãos. E haverá paz sem. Aí é uma guerra de autoridade. Queridos, nós temos uma guerra dentro de nós, que é uma guerra de autoridade. Ou Jesus é Senhor, ou eu e você somos senhores sobre as nossas vidas. Existe uma guerra dentro de cada um de nós. Por isso, queridos, nós precisamos entender, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Toda a autoridade está sobre as suas mãos. Quando nós estamos nas nossas lutas, dificuldades internas, provações, lutas emocionais, guerras, falta de paz, nós precisamos entrar nesse descanso. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando nós falamos de carregar a sua cruz, dia a dia, nós morrermos para isso, é morrer para essas ansiedades, morrer para essas preocupações, morrer pela tentativa de controlar a nossa vida. Morrer pela tentativa de ter o controle, para quê? Para que Jesus se torne Senhor. E quando nós encontramos esse lugar, nós encontramos um lugar de descanso para as nossas almas. Queridos, quando Jesus é Senhor, nós encontramos saúde emocional. Nós encontramos vida, descanso para as nossas almas. Por quê? Porque o seu reinado é um reinado de paz. Morrer para nós mesmos, morrer para a necessidade de controle, morrer para os nossos achismos, é encontrar um lugar de descanso. A cruz nos leva a um lugar de descanso, compreendendo que Jesus é Senhor. Morrendo para paliativos, morrendo para achismos, morrendo para achar que vai vir de outro lugar. Não vai, queridos, vem de Jesus. Não é uma educação melhor, não é políticas públicas melhor, não que isso não seja importante, mas não é nesse lugar que nós encontramos paz. Não é nesse lugar que nós encontramos propósito, não são nesses lugares, queridos. Consegue me entender, sim ou não? Senão nós vamos continuar fazendo campanha. Nós encontramos um lugar de descanso em Cristo Jesus. Um lugar de paz.
Independentemente das coisas que estão acontecendo lá fora, eu e você encontramos paz no senhorio de Jesus. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a história. Ele é Senhor. Existe uma história sendo escrita sobre a nação brasileira e Jesus é o Senhor. Ele está conduzindo. Sim ou não? Jesus é o Senhor. Nós encontramos um lugar de descanso. Nessa guerra de autoridade, quando nós nos rendemos, queridos, a paz que excede todo entendimento comum, todo entendimento humano, toda racionalização de circunstâncias, essa paz, ela invade o nosso coração. E não importa as circunstâncias, o príncipe da paz é Senhor sobre as nossas vidas. Porque eu morri para mim. E agora Cristo vive através de mim. É um lugar de paz e de descanso. Quando nós entendemos isso, queridos, toda a autoridade foi me dada. Jesus continua, Mateus 28, 19. Portanto, porque toda a autoridade foi me dada, porque vocês encontraram paz, porque eu sou Senhor sobre a vida de vocês, porque eu tenho guardado vocês, porque eu tenho cuidado de cada centímetro da vida de vocês, porque os meus olhos estão sobre a vida de vocês, porque eu sou o príncipe da paz, eu sou maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, porque o governo está nas minhas costas, por causa disso, portanto, porque isso aconteceu, vão e façam discípulos. Porque vocês não se preocupam mais com a sua vida, vão e façam discípulos. Porque vocês não vivem mais para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. Eu, Cristo, empodero vocês. Eu, Jesus, o detentor de toda a autoridade, eu empodero vocês. Para quê? Para que vocês façam discípulos. Eu empodero vocês. Eu envio vocês. Aquilo que eu tenho, eu dou para vocês. Vão e façam discípulos. Olha o que João, capítulo 20, do versículo 19 ao 21 nos fala. João capítulo 20, 19 ao 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus nos envia. Faltou alguma coisa para Jesus? Sim ou não? Não. Faltou sabedoria para Jesus? Não. Faltou conhecimento para Jesus? Não. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Todas as vezes, preste atenção aqui, queridos, todas as vezes que você estiver evangelizando, todas as vezes que você estiver fazendo seu grupo familiar, todas as vezes que você estiver discipulando, creia que o Rei dos Reis enviou você. Você está sendo enviado pelo Filho de Deus. Não foram pessoas, mas foi o próprio Cristo. E isso tem que afetar o nosso dia a dia. Toda vez que você for para o seu trabalho, você precisa compreender que você foi enviado por Jesus para estar lá.
Toda vez que você for para a sua faculdade, você precisa entender que Jesus te enviou para lá. Quando eu comecei a faculdade, um dos pastores, eu acho que foi até o pastor Marcos, ele falou brincando, mas é uma grande verdade, ele falou, você vai para lá como um missionário, e pela graça de Deus você recebe um diploma. Por quê? Porque a missão de envio, de fazer discípulos, queridos, é o chamado de Jesus para mim e para a sua vida. E aonde nós estamos, nós fomos enviados como missionários para isso. Sim ou não? Vão e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. O bastão, queridos, está nas nossas mãos, queridos. Eu e você fazemos parte de um plano divino, fazemos parte disso. Estamos na melhor era, porque o fim das coisas é o melhor que o começo. O bastão de autoridade está nas nossas mãos, que eles veio passando de geração em geração, passou pelos profetas, passou pelos reis, veio passando, passou pelos apóstolos, agora está na minha e na sua mão. E nós estamos continuando esse trabalho de restauração de todas as coisas até que Ele venha. E o melhor de tudo, queridos, que o final das coisas é melhor do que o começo delas. A segunda vinda vai ser melhor do que a primeira. Aleluia, na minha teologia herege. Nós vamos ficar muito mais felizes. Por isso que o melhor de Deus ainda está por vir. Podemos cantar a musiquinha lá. Ele veio e Ele virá. E quando Ele vir, queridos, todas as coisas serão restauradas, a presença do pecado será aniquilada, e nós viveremos novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança. Por isso que nos alegramos. Aquilo que Ele fez em nós, queridos, Ele vai fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21. Pastor Arno essa semana usou esse texto, e sempre quando eu ouço esse texto, ele mexe comigo. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Cada um de nós, queridos, de alguma forma reconhecemos a necessidade de salvação. Estávamos separados, éramos inimigos de Deus, e em Cristo fomos reconciliados. Em Cristo nascemos de novo, nos tornamos nova criatura, de forma sobrenatural. Você reconheceu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você nasceu de novo, se abriu um novo e vivo caminho, e hoje você tem acesso a Deus. Hoje você é filho de Deus. Você que era inimigo, agora você se torna amigo de Deus. Você tem acesso à sala do trono, você é uma nova criatura. O ministério da reconciliação, fomos reconciliados através da obra redentora de Cristo Jesus, a sua morte e ressurreição. O verbo de Deus, o verbo vivo de Deus, o Filho de Deus se fez carne. Isso nos reconciliou com Ele. Em Cristo fomos reconciliados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. A saber que em Deus,
estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Em outras palavras, queridos, essa é a mensagem, que na vida e obra de Cristo vemos o derrubar da barreira que nos separava e proclamando perdão e amor para cada um de nós. Essa mensagem da reconciliação que Ele nos entregou. Quando discipulamos, queridos, é essa mensagem da reconciliação. Nós estamos reconciliando pessoas com Deus, e não só pessoas, eles estavam em Cristo reconciliando consigo o cosmos, o mundo, a criação. O texto continua, versículo 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Queridos, olha que interessante, mais um portanto. Porque fomos reconciliados, porque recebemos perdão dos nossos pecados, por sermos uma nova criatura. Portanto, por causa disso, agora nos tornamos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, através de cada um de nós, clamasse: se reconciliem com Deus. Quando estamos cumprindo a grande comissão, quando estamos discipulando, queridos, estamos reconciliando o mundo com Deus, queridos, e o reino avança quando proclamamos essa verdade. Cada pessoa, cada testemunho, cada palavra, cada vez que você discipula alguém, cada vez que você compartilha do Evangelho com alguém, você está reconciliando aquela pessoa com Deus. Cada culto, cada grupo familiar, cada célula, cada movimento que nós fazemos, nós estamos reconciliando o mundo para com Deus. Cada movimento da igreja, intencional, direcionando as coisas para Cristo, nós estamos reconciliando o mundo para com Deus. Todas as vezes que somos intencionais, todas as vezes que não vivemos mais para nós mesmos, todas as vezes que tocamos pessoas, cada oração, cada toque, nós estamos fazendo o reino de Deus avançar. Sim ou não? Nisto, queridos, existe uma responsabilidade e um chamado para cada um de nós. Olha o que Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15 nos fala. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, queridos. Quando ele está falando pregue, não é pregar no culto de domingo. Aleluia. Porque senão, é que o pastor não me dá oportunidade de pregar. É por isso que eu não prego. Queridos, ele não está falando de culto de domingo, porque ele continua: quão formosos os pés daquele que proclamam as boas novas. E proclamar as boas novas, queridos, não é no altar aqui, no culto de domingo. Proclamar as boas novas é sendo enviado aonde você está, proclamar o Evangelho. Posso ouvir um amém? Então não tem a ver com isso, queridos. Quando falamos em pregar, queridos, não é no culto de domingo, mas é pregar onde estamos, em tempo e fora de tempo. É um a um, nos grupos familiares, nos discipulados. No seu colega de trabalho, naquele que você está abençoando, aquelas pessoas que você está orando por 3. Sim ou não?
Romanos capítulo 10, versículo 5. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Queridos, se ninguém te enviou, nessa manhã nós vamos te enviar a pregar o Evangelho. Se ninguém nunca impôs as mãos sobre a sua cabeça e falou, vai, nós vamos fazer, pôr as mãos na sua cabeça e falar, vai, pregue o Evangelho onde você estiver. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele vai fazer através de nós. O nosso chamado, queridos, uma parte do nosso propósito é vai e faça discípulos. Por isso, queridos, se levante, diga sim ao chamado de Deus sobre a sua vida. Não viva mais para si mesmo, mas permita que o Espírito Santo desperte esse senso de missão na sua vida. Você é um missionário. Às vezes a gente fala de missionário, a gente pensa na África, glória a Deus por isso, a janela 1040, glória a Deus por isso, é necessário, precisamos investir, não estamos menosprezando isso, isso é extremamente importante. O avanço da igreja aconteceu através de homens e mulheres que entregaram a sua vida por missões, queridos, mas não é isso, eu e você somos missionários, somos comissionados por Deus a pregar o Evangelho e fazer discípulo onde nós estamos. Queridos, no meu entendimento herético, queridos, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós que somos homens casados, a primeira pergunta vai ser assim, o que você fez com a sua esposa? Ela melhorou ou piorou quando te conheceu? Primeiro, responsabilidade do homem. Segundo, o que você fez com os seus filhos? Você enviou eles como flecha, ou eles foram restauradores de chamado? Queridos, se você ler o texto de Josué, você vai ver que eles não conquistaram toda a terra. No final de Josué, havia muita terra a ser conquistada. O que a geração de Josué não conquistou, o que aconteceu? Os seus filhos tiveram que conquistar. As lutas que eles não venceram, os filhos deles tiveram que vencer. Nós, como os pais, aquilo que nós não vencermos, deixarmos para trás, quem vai ter que conquistar? Os nossos filhos. Por isso que muitas vezes, se nós não nos posicionamos, nossos filhos têm que ser restauradores de chamado. Eles têm que fazer aquilo que a gente não fez. Consegue me entender? E o terceiro, que Jesus vai perguntar na minha teologia. Cadê os seus discípulos? Porque Ele não pediu para a gente fazer muita coisa não, queridos. Ele pediu para a gente fazer discípulos. Ele não pediu para a gente fazer um monte de coisa, queridos. Ele pediu para a gente fazer discípulos. Aonde estão os seus discípulos? Quando nós entendemos isso, queridos, nós entendemos que o foco principal, queridos, aquilo que afunila para as nossas vidas, é discipular pessoas. Proclamar as verdades de Deus. Aquilo que Ele fez em nós, Ele vai fazendo através de nós. No testemunho pessoal de cada um, na ministração da palavra, que é misturado com o testemunho pessoal. Não tem como, queridos, ministrar a palavra sem ela passar por nós, queridos. Quando ela passa, ela vai tocando pessoas, queridos. Porque as pessoas vão sendo tocadas por aquilo que Deus faz através da sua vida. A palavra de Deus vai sendo ministrada através de cada um de nós, queridos. E nós vamos endireitando o mundo. Nós vamos vendo pessoas sendo transformadas, nós vamos vendo coisas acontecendo, pessoas sendo libertas, curadas, restauradas, família a família, pessoa a pessoa, discípulo a discípulo, grupo familiar por grupo familiar, discipulado por discipulado, e nós estamos sendo resposta para o mundo, sal e luz para essa terra. Por isso, que a esperança do mundo está na igreja de Cristo Jesus. E Jesus é o nosso Senhor. Você entende isso? Porque toda a autoridade foi me dada. Eu envio vocês a fazerem discípulos de todas as nações, os batizando, os ensinando. E eu vou estar com cada um de vocês, todos os dias, até a consumação dos tempos. Essa é a promessa, e essa é a missão.
fomos empoderados para isso. Você recebe essa palavra no seu coração? Gostaria de convidar você a se colocar em pé, pedir para a equipe de louvor vir aqui à frente. Queridos, enquanto eles ministram uma canção, queridos, eu gostaria muito que você tirasse um tempo para você orar, para que de forma sobrenatural o Espírito Santo testifique no seu coração aquilo que Ele te chamou a fazer. Se de alguma forma a sua esperança está desalinhada, eu te convido nessa manhã a você alinhar essa esperança, a você alinhar esse entendimento de que Jesus é o Senhor. E quando eu e você alinharmos isso, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Nós vamos encontrar um lugar de abrigo, nós vamos ser batizados nesse batismo de descanso, mergulhar nesse descanso de Deus. Tire um tempo para orar, queridos, fale com Deus agora em nome de Jesus.